a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Canarana, esclarece a motivação do desaparecimento e homicídio da manicure Rosiane, que desapareceu da cidade de Canarana no dia 29 de outubro desse ano. Só relembrando o caso, a manicure ela desapareceu no dia 29 de outubro, a comunicação foi feita no dia seguinte, aqui na delegacia da cidade, e a partir de então, a Polícia Civil passou a trabalhar de forma incessante em busca do paradeiro dela. Durante as investigações foi verificado que ela teria sido levada para uma fazenda na área rural da cidade, localizada a aproximadamente 50 quilômetros do centro da cidade de Canarana. Numa diligência realizada nesta fazenda, acabamos descobrindo de forma ocasional que os proprietários dessa propriedade rural estariam sendo mantidos em cárcere privado pelos próprios funcionários, o casal de caseiros da fazenda. Eles acabaram fugindo durante a ação e o casal de idosos foi socorrido e já se encontra fora de risco. Os criminosos acabaram se evadindo e as investigações continuaram, principalmente para localizar os suspeitos e para tentar esclarecer qual que seria a relação entre o desaparecimento da manicure e esse cenário encontrado na fazenda. Então, com o aprofundamento das investigações, foi verificado que esse casal ele se separou, ele teria ido para a Bahia, cidade de Horolândia, e ela teria ido para Guarulhos, São Paulo. Então, as investigações continuaram e foram realizadas com o apoio das forças de segurança pública desses dois locais, a prisão de ambos os suspeitos, o que ocorreu de forma praticamente simultânea, no momento mais oportuno para o sucesso da ação. A investigação avançou mais, conseguimos lograr êxito em localizar o corpo da manicure, que foi enterrado nessa fazenda localizada na propriedade a aproximadamente 50 quilômetros daqui da cidade. Essa mesma fazenda onde o casal de idosos foi mantido em cárcere privado. Então acabamos localizando o corpo da manicure naquele local e continuamos avançando com as investigações para entender qual seria a motivação e a relação desse homicídio com esse cenário da fazenda, dos crimes praticados contra os idosos. Desde o princípio, acabamos trabalhando com todas as hipóteses, com todas as linhas investigativas, sem descartar nada. Então, acabamos investigando e traçando qualquer vínculo em relação ao círculo de familiares e amizade da vítima. Acabamos cogitando a hipótese da existência de um autor intelectual, ou seja, de um mandante. Contudo, conforme as investigações avançavam, essas hipóteses acabaram caindo por terra, principalmente em relação à figura de um mandante. Isso porque, segundo os elementos colhidos nos autos, ficou bem claro que os suspeitos não tinham dinheiro sequer para levar a vítima do centro de Canarana para a área rural. Ela foi levada de táxi pela suspeita e ela não tinha dinheiro sequer para pagar o serviço de táxi. Ela fez parte do pagamento e ficou devendo o restante. Na fuga dos suspeitos, no dia da ação que foi descoberto que os proprietários estavam em cárcere privado, eles fugiram de Canarana, foram para a cidade de Água Boa e de Água Boa tomaram um táxi para a cidade de Cocarinho. Eles também não tinham dinheiro para pagar esse táxi. O taxista cobrou o valor de R$500, foi feito R$400, pagamento de R$400 em espécie, e os outros R$100 o pagamento foi feito por um parente que estava na residência via Pix, ou seja, uma forma de pagamento que deixaria rastros, o que demonstra que realmente eles não teriam dinheiro nem para pagar o táxi. Quando eles fugiram, ele para a Bahia e ela para São Paulo, os elementos colhidos indicam que eles estariam morando de favor nessas cidades e também sem dinheiro, eles não tinham dinheiro sequer para se manter. Eles estariam já planejando cometer novos crimes como forma de levantar dinheiro para se manter e para prosseguir com outros planos. Por exemplo, foi localizada na casa de um outro idoso em São Paulo e já estava planejando
como ela conseguiria tirar o dinheiro que esse idoso teria em conta. E ele estaria pressionando ela, lá do estado da Bahia, para conseguir dinheiro de forma rápida, porque ele precisaria de uma motocicleta para praticar crimes de roubos em Eurolândia, Bahia. Ou seja, então eles estariam, já planejando próximos crimes e, ao que tudo indica, eles estariam sem dinheiro, o que acaba descartando a hipótese de que o motivo do homicídio da Rosiane tenha sido por meio de um mandante, porque eles não receberam, isso está bem claro nos autos, que eles não receberam nenhum pagamento pelo homicídio dela. E também não haveria lógica deles praticarem um crime contra ela no domingo, e já na segunda, no dia 30 de outubro, eles partirem para cima do casal de idosos, tentando levantar dinheiro. Eles chegaram até em uma agência bancária, que tem um sistema de vídeo monitoramento de forma ostensiva. Eles foram revelando o rosto nessa ação, o que demonstra que eles agiram de forma despreparada e descuidada. Isso porque os elementos indicam que o crime praticado contra a manicure Rosiane ocorreu porque eles acreditavam que ela teria entre 70 a 100 mil reais em conta. Então essa seria a motivação do crime. Por esse motivo, eles atraíram a manicure para a fazenda. Eles tentaram acessar a conta dela, verificaram que ela tinha um valor muito menor. O criminoso ele acabou perdendo a paciência, e numa explosão de raiva, os elementos indicam que ele chegou a torturar a Rosiane. Ela chegou a implorar pela vida, conforme ele mesmo confessou em interrogatório policial. Ela acabou dizendo que tinha aproximadamente 4 mil reais na casa dela, o que de fato ela tinha. Esse valor foi apreendido pela Polícia Civil. Ela chegou a cogitar a hipótese de vender um terreno que ela tinha no estado de Alagoas e passar o pagamento para suspeitos, o que também não aceitou. Ela tinha aproximadamente 13 mil reais em conta, mas por ser final de semana e por causa do horário, ela não tinha limite disponível para que ele pudesse transferir para a conta dele. Então, por esses motivos, ele acabou, conforme ele mesmo confessou no interrogatório policial, amarrando as mãos da vítima para trás, levando ela até uma cova, matando ela mediante golpes de faca e enterrando ela naquele local. Numa ação de desespero e uma ação totalmente despreparada e tentando levantar dinheiro de forma rápida, ao que tudo indica para fugir, eles resolveram partir para cima dos proprietários da fazenda, praticando esse crime de extorsão mediante restrição da liberdade das vítimas e tortura. O suspeito mesmo confessou que ele planejava matar também o idoso. Inclusive foi descoberta na fazenda uma cova aberta recentemente com dimensões suficientes para enterrar o casal de idosos. Foi um crime extremamente bárbaro, praticado com crueldade, com essa resposta para a sociedade, principalmente pelo fato de tirarmos do convívio social esses dois criminosos que são extremamente perigosos. Foi um resultado muito bom e efetivo da ação policial, Essa ação é desenvolvida no âmbito aí da Operação Faces Ocultas, que acabou descobrindo o paradeiro dos suspeitos. Realizamos a prisão, eles encontram-se atualmente presos preventivamente. Foi esclarecido o motivo do desaparecimento e homicídio da Rosiane, e nós indiciamos os suspeitos pelo crime em relação à Rosiane. Eles foram indiciados pelos crimes de latrocínio e de tortura. Em relação aos crimes praticados contra o casal de idosos, eles foram indiciados também pelo crime de extorsão mediante restrição da liberdade das vítimas e também de tortura. Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querência, Ribeirão, Cascalheira. Ativa Telecom.